Queriam libertar Roma da escravidão. Queriam preservar a democracia. Mas a peça de Shakespeare não termina com a morte de César. Depois do assassinato, emergem a ingenuidade de Brutus e um outro tipo de poder, o poder do povo romano. O povo romano movido pelas palavras de Antônio. Antônio faz o povo se revoltar contra os conspiradores. Não está trabalhando hoje? Por que conduz esses homens pelas ruas? Honestamente, senhor, para gastar os seus sapatos, para me proporcionar mais trabalho. E nos alegrarmos no seu desfile de vitória. Qual o motivo da alegria? Que conquistas que ele nos traz? Cuidado com os idos de março. Ele é um sonhador. Ela implorava, dá-me de beber, Titinha. Como a de uma menina doente. Meu Deus, me surpreende tanto em ver um homem tão frágil como César conseguir superar tantos outros no mundo político e ostentar sozinho o prêmio de vencedor. Eu nem ousei rir, com medo de abrir os meus lábios e inspirar aquele ar horrível. Mais devagar, por favor. Não me diz que César realmente desmaiou. Ele caiu no fórum, mudo, com a boca espumando. Se aquela multidão maltrapilha não o aplaudiu, eu vaiou, conforme ele agradava ou desagradava, à maneira de atores no teatro, eu não sou um homem honesto. Hoje à noite, jogarei bilhetes em caligrafias diferentes pela sua janela, como se viessem de vários cidadãos. Todos confirmando a opinião favorável que Roma tem a respeito de Brutus, e insinuando vagamente a ambição de César. Os ídolos de março chegaram! Ah, Roma, eu prometo. Se a restauração ocorrer, vai receber das mãos de Brutus tudo o que pedir. Este é Trebone. Este desce Brutus. Este é Casca. Este Sina. E este Metelo Cimber. Mas ainda não sabemos se César sairá hoje. Não se preocupe. Posso persuadi-lo. Deixe-no comigo, pois hei de trazê-lo ao Capitólio. Não! Todos nós o acompanharemos. Vivo apenas à margem de seus desejos? Se isto for tudo, Pórcia nada mais é do que a prostituta de Brutus, não a esposa dele. Admito que sou uma mulher, mas a mulher que o senhor Brutus tomou como esposa. A filha de Cato. Não acha que com o pai e o marido que tenho não sou confiável? Conte-me seus segredos, Brutus. Não os revelarei. Seu coração compartilhará dos segredos do meu. Ruídos de batalha estrondaram no ar. Cavalos relincharam. Homens morreram gemendo. E fantasmas uivaram e guincharam pelas ruas. Ah, César,
Tais coisas são fora do comum. E eu realmente as temo. Como se pode evitar algo que os deuses poderosos determinaram? Assim, César sairá. Pois esses presságios servem para todas as pessoas, não somente para César. O perigo bem sabe que César é mais perigoso. Fomos 2 leões, paridos no mesmo dia. E eu sou o mais velho e o mais medonho. Assim, César sairá. Diga que é o meu medo e não o seu que mantém você em casa. Mandaremos Marco Antônio ao Senado e ele dirá que você não está bem hoje. Suplico, ajoelhada, concorde comigo. Marco Antônio dirá que eu não estou bem. E, pelo seu capricho, ficarei em casa. Saiba, assim, que o Senado resolveu presentear o poderoso César com uma coroa hoje. Se o senhor mandar dizer que não irá, poderão mudar de ideia. Além disso, seria uma piada boa de zumbar o fato de alguém dizer: dispensai o Senado até que a esposa de César tenha sonhos melhores. O senhor prejudicou a Caio Ligário e todos esses homens têm um único pensamento, voltado contra César. Que os deuses poderosos o defendam. Teu amigo Artemidoro. Os idos de março chegaram. Chegaram, César, mas não passaram. Existirá uma voz tão capaz como a minha para implorar eloquentemente aos ouvidos do grande César pela volta do meu irmão exilado? César, não beijo a sua mão para bajular, mas pedindo que o senhor libere Públio Cimber de imediato do exílio. Como diz, Brutus? Perdoe-me, César. César, perdoe-me. Cássio se rebaixa aos seus pés pedindo a libertação de Públio Cimber. Talvez eu me comovesse se fosse como vocês. Mas sou firme como a estrela do norte. Os céus são adornados com inúmeras estrelas, todas fogo, e cada uma brilhando. Mas apenas uma entre todas mantém o seu lugar. O mesmo acontece no mundo. Está bem populado com homens. Homens de carne, sangue e dotados de razão. Nesta quantidade, porém, conheço apenas um que se mantém consistentemente em seu lugar. Inabalável. E esse sou eu. Cimber foi exilado. E eu o manterei exilado. Ah, César. Sai daqui! Pretendes erguer o Olimpo? Grande César! Até Brutus se ajoelha em vão. Então, que essas mãos falem por mim! Até tu, Brutus? Então, que César caia. Liberdade! Liberdade! A tirania morreu! Corram! Proclamem-na! Gritem pelas ruas! Anunciem a liberdade nas tribunas populares. Liberdade, libertação. Povo e senadores, não se assustem. Não fujam. Permaneçam em silêncio. Está paga a dívida à ambição. E que ninguém, além de nós, autores, seja responsável por esse feito. Sei que parecemos sanguinários e cruéis, mas você não está enxergando os nossos corações cheios de compaixão. Compaixão pelas injustiças generalizadas em Roma. Como o fogo que expulsa o fogo, foi compaixão. Compaixão que fez isto a César.
As nossas espadas têm pontas sem fio para você, Marco Antônio. Nossos motivos são tão bem intencionados que mesmo se você, Antônio, fosse filho de César, haveria de se convencer. Maldita seja a mão que derramou este sangue precioso. Sobre os seus ferimentos, eu juro agora que uma maldição cairá sobre os homens. Romanos, concidadãos, caros amigos, ouçam-me em nome de minha causa e mantenham-se em silêncio para que possam escutar. Creiam em mim pela minha honra e critique-me com sabedoria. Se nesta assembleia houver alguém, algum grande amigo de César, digo a você que o amor de Brutus por César não era menor do que o seu próprio amor. Portanto, se este amigo exigir o porquê de Brutus ter se erguido contra César, eis a minha resposta. Não foi porque amava menos a César, mas porque amava mais a Roma! Prefeririam César vivo para morrerem todos escravos, ao invés de César morto para que vivam todos os homens livres! Por César me ter amado, eu lamento por ele. Por ele ter triunfado, alegro-me. Por ele ter sido heróico, eu o respeito. Mas por ele ter sido ambicioso, eu o matei. Há lágrimas pelo amor a ele, alegria por seus triunfos, respeito pelo seu heroísmo e morte pela sua ambição. César é ambicioso. César é ambicioso. Quem aqui é tão inferior que gostaria de ser um escravo? Se houver alguém que fale, pois a este eu prejudiquei. Quem aqui é tão bárbaro que não gostaria de ser romano? Se houver alguém que fale, pois a este eu prejudiquei. Quem aqui é tão miserável que não amaria sua pátria? Se houver alguém que fale, pois a este eu prejudiquei. Ninguém, Brutus! Faço uma pausa para uma resposta. Ninguém, Brutus! Então, não prejudiquei ninguém. Não fiz a César nada além do que poderão fazer a Brutus. A motivação da morte de César está registrada nos arquivos do Capitólio, sem reduzir a sua glória naquilo que as mereceu e sem exagerar as suas ofensas pelas quais pereceu. Eis aqui o corpo dele, pranteado por Marco Antônio, que, embora não tenha participação na morte, será beneficiado pelo falecimento, como todos, com um lugar de liberdade. Assim declaro que, como executei o meu melhor amigo pelo bem de Roma, tenho para mim o mesmo punhal se minha pátria pedir a minha morte. Viva Bruto! Romanos, concidadãos, ouçam-me!
Vim para sepultar César, não para elogiá-lo. O mal sobrevive às pessoas que o fazem. O bem, geralmente, é enterrado com seus ossos. Que assim seja com César. O nobre Brutus lhes disse que César era ambicioso. Era ambicioso. Se assim era, foi um grande erro. E César pagou caro por ele. Realmente. Aqui, com a permissão de Brutus e dos outros, pois Brutus é um homem honrado. Como os outros, todos homens honrados, venho para falar no funeral de César. Ele era meu amigo, leal e plenamente confiável. Mas Brutus diz que ele era ambicioso, e Brutus é um homem honrado. César trouxe para Roma muitos prisioneiros, cujas fianças encheram os cofres públicos. Com certeza. Terá isto parecido ambição? Será? Isso não era ambição? Quando os pobres suplicavam, César chorava. A ambição deveria consistir de algo mais controlado. Mas Brutus diz que ele era ambicioso, e Brutus é um homem honrado. Todos aqui viram que durante as festas eu ofereci a César uma coroa real 3 vezes. Eu lembro. E ele a recusou 3 vezes. Isto foi ambição. Mas Brutus, que certamente é um homem honrado, diz: ele era ambicioso. Não falo para contrariar o que Brutus disse, mas estou aqui para dizer o que eu sei. Todos aqui tiveram motivos para amá-lo antigamente. Então, que motivos os impedem de lamentar por ele? A razão. Buscaste refúgio em animais selvagens e os homens perderam o juízo. Tenham paciência comigo. Minha alma está com César lá no caixão e preciso de uma pausa para refazer-me. Sim, claro. Ele amava César, claro. Ele amava César. Prestar atenção nas palavras de Antônio. Sim. César não queria aceitar a coroa. Portanto, ele não é ambicioso. Se isso for provado, serão punidos seriamente. Coitado! De tanto chorar, os olhos dele estão vermelhos como fogo. Viva nobre Antônio! Viva nobre Antônio! Não há homem mais nobre do que Antônio em Roma! Viva Antônio! Senhores! Vamos ouvir o que Antônio tem a dizer! Se eu estivesse disposto a incitar os seus corações e cabeças à revolta e à violência, eu prejudicaria Brutus e prejudicaria Cássio, que, conforme todos sabem, são homens honrados. Não quero prejudicá-los. Prefiro prejudicar o morto, prejudicar a mim mesmo e a todos, do que prejudicar a homens tão honrados. Eis aqui, porém, um documento com o registro de César. Encontrei-o no gabinete dele.
é o seu testamento. Se os plebeus ouvissem esse testamento apenas, o qual, perdoe-me, não pretendo ler, iriam beijar os ferimentos do falecido César e molhar os seus lenços no sangue sagrado dele. Então, formem um círculo ao redor do corpo de César e permitam-me mostrar-lhes aquele que fez o testamento. Um círculo. Formem um círculo. Afastem-se do corpo! Afastem-se do corpo! Abre espaço para Antônio, vamos! Se tem lágrimas, preparem-se para derramá-las agora. Todos conhecem este manto. Olhem, aqui ele foi atravessado pelo punhal de Cássio. Vejam o rasgo que o maldoso Casca fez. Por este, feriu o Brutus, o bem-amado. E quando puxou a sua maldita lâmina, notem o quanto sangue de César escorreu. Como se escorresse apressado, porta fora, para saber se Brutus realmente batia de modo tão agressivo. Brutus, como sabem, era o favorito de César. Ah, deuses! Lembrem-se o quanto César o amava. Esta foi a mais cruel de todas as punhaladas. E cobrindo a face com seu manto, o grande César caiu, bem aos pés da estátua de Pompeu, que escorreu sangue o tempo todo. Ah, meus compatriotas, assim todos nós caímos, enquanto a traição sanguinária triunfou. Agora lamentam. Boas criaturas, por que choram ao verem apenas o manto rasgado de César? Olhem aqui! Aqui está ele em pessoa! Mutilado pelos traidores! Espetáculo lastimável! Nobre César! Que dia mais infeliz! Traidores canalha! Que cena mais sangrenta! Haveremos de nos vingar! Vingança! Vamos! Procurem! Queimem! Incendeiem! Matem! Assassinem! Não permitam que um traidor sequer sobreviva! Esqueceram-se do testamento sobre o qual eu lhes falei. Eis aqui o testamento, com o registro de César. Ele doa para cada cidadão romano, para cada pessoa individualmente, 75 dracmas. Que homem bom é César! Ouçam com calma! Silêncio aí! Silêncio! Além disso, ele lhes deixou todos os seus parques e jardins nos arredores de Roma, seus bosques particulares e hortas recém-plantadas deste lado do Tibre. Deixou tudo para vocês e seus herdeiros, eternamente. Parques públicos para passeio e divertimento. Eis aqui um César. Quando existirá outro assim?
consequência disso seja total. Desgraça, já estás agindo. Toma o rumo que quiseres. Eu mandei lhe chamar por causa do ouro que me negou para pagar as minhas legiões. Esta foi uma atitude típica de Cássio? Será que eu deveria estar satisfeito, Caio Cássio? Eu não neguei nada! Negou? Não neguei! Foi um idiota quem lhe trouxe o meu recado. Brutus partiu o meu coração. Um amigo deve tolerar os enganos de seus amigos, mas Brutus faz os meus maiores do que são. Não faço até que me afete com eles. Eu poderia chorar a minha alma pelos olhos. Eis o meu punhal e aqui o meu peito nu. Dentro dele um coração mais precioso do que as riquezas da terra, mais rico do que o ouro. Se é um romano, arranca-o. Eu que lhe neguei ouro, quero lhe dar o meu coração. Fere-me como feriu César. Guarde o teu punhal e controle-se. Recebi cartas relatando que o jovem Otávio e Marco Antônio vêm contra nós com um exército enorme, dirigindo-se para Filipe em marcha rápida. Eu recebi cartas com as mesmas notícias. Incluíam algo mais? Sim, que por condenação à morte e listas de proscrição, Otávio, Antônio e Lépido acabaram com 100 senadores. O que acham de marcharmos para Filipe imediatamente? Não acho bom. Por quê? É melhor que o inimigo nos procure. Assim gastará os seus recursos e cansará os seus soldados, prejudicando a si próprio. Enquanto nós, deitados, estaremos plenamente descansados, aptos a nos defendermos e espertos. Sou o teu espírito diabólico, Brutus. E por que veio? Para dizer que haverá de me ver, Filipe. Preparem-se, generais! O inimigo avança com aparência esplêndida. A bandeira vermelha de batalha deles está à mostra. Por isso devemos agir imediatamente! Olhem! Ergo a espada contra os conspiradores! Quando acham que ela voltará à bainha? Nunca! Até as 33 feridas de César serem todas vingadas! Vamos embora, Antônio. Engulam o nosso desafio, traidores. Se ousarem lutar hoje, venham para o campo de batalha. Brutus ordenou o ataque muito cedo, abusando da vantagem que tinha sobre Otávio. Os soldados dele debandaram para fazer pilhagem, enquanto nós estamos cercados por Antônio. Vá até aquele campo verificar se aquelas tropas são inimigas. Senhor! Titínio foi preso pela cavalaria! Vem cá, Píndaro! Vem cá! Tomei você prisioneiro em Pártia. E lá fiz você jurar que se quisesse preservar a sua vida, tentaria fazer qualquer coisa que eu pedisse. Agora vem. Honre o seu juramento e torne-se um homem livre. Com esta boa espada que perfurou as vísceras de César, rasgue este peito. Não demore a agir. Aqui, tome o cabo. E quando o meu rosto estiver coberto como está agora, guie a espada. Estás vingado, César.
ao último romano de verdade. Adeus. Duvido que Roma gere alguém como você novamente. Ei! Eu sou filho de Marco Cato, o inimigo de tiranos e amigo de minha pátria. Ei! Eu sou filho de Marco Cato! Eu, Brutus, amigo de minha pátria! Nossos inimigos nos derrotaram como bestas numa armadilha. Hei de ter mais reconhecimento por este dia de derrota do que o terão Otávio e Marco Antônio por esta diabólica destruição da República. Adeus a todos, pois a voz de Brutus praticamente terminou a história de sua vida. Segure a minha espada e vire o seu rosto enquanto me lanço contra ela. Silêncio, César. Não o matei com a metade da disposição que tenho agora. Pois o próprio Brutus se acabou, e ninguém, a não ser ele próprio, tem o mérito de sua morte. Este foi o mais nobre de todos os romanos. Todos os conspiradores, menos ele, fizeram o que fizeram por invejarem César. Ele foi o único que se juntou aos outros com um objetivo louvável e de interesse geral pelo bem comum de todo o povo. A vida dele foi moderada, e ele, tão equilibrado, que poderia fazer a natureza erguer-se e dizer para todo o mundo: este foi um homem ideal. Quantas vezes César haverá de sangrar para divertir? 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 Esse é o grupo Lanteri, representando Júlio César de Shakespeare. Teatro popular, teatro que foi de rua e que agora se apresenta aqui numa pedreira em Curitiba. Bom, nós estamos aqui com duas pessoas importantes do grupo Lanteri. O Aparecido Máximo e a nossa amiga Margarida Howen. Margarida, o que você faz, Margarida? Eu fiz a tradução a partir da folha de 1623, que é a primeira edição da peça. E eu tenho ajudado mais em outras coisinhas com o grupo inteiro, né? Consultoria da parte técnica, qualquer ator que precisar de explicitações sobre o que significa uma palavra, até história do texto, aspectos teatrais em geral, desde a época elisabetana até agora eu tenho ajudado. Algumas sugestões da parte de direção, interpretação, de tudo um pouco. Mas o nosso homem aqui, que nós queremos fazer muitas perguntas, é o Aparecido, com essa figura de Cristo. Ele faz o Cristo na paixão do grupo Lanteri. Essa cara de líder, essa barba, filho de descendente de italiano, com um pouco de alemão no meio. E eu que sou descendente de italiano sei o que é isso.
Mas eu quero fazer uma pergunta ao Aparecido. Em primeiro lugar, como é que surgiu este grupo? Surgiu em 77 e 78, quando nos reunimos pela primeira vez um grupo de 30, 40 rapazes e moças. Resolvemos fazer um teatro ao ar livre, que era uma encenação da Paixão, na Vila São Paulo. Aí deu tão certo a ideia, e a comunidade apoiou bastante, que já no ano seguinte os pais resolveram participar junto. Aí já estávamos com 60. E no outro ano seguinte, 79, já estava com 90, 100 pessoas que já eram amigos dos pais, amigos do namorado entre eles. E aí a comunidade gostou e a comunidade começou a ajudar financeiramente. E em 79 eu recebi um envelope de um grupo de mulheres, né, que não sei, que fizeram uma coleta de dinheiro para ajudar no figurino. Em 80, o prefeito Jaime Lerner tomou conhecimento do trabalho e falou, poxa, essa ideia pode ser levada a nível de cidade. E ali viemos a nível de cidade e aí só foi crescendo em espetáculo, qualidade e números de pessoas também. Vocês fizeram quais espetáculos? A Paixão e o que mais? Espetáculo grande de rua, fizemos a Paixão, que envolve hoje, nós estamos com 700 pessoas, são 600 que atuam entre atores e figurantes e 100 pessoas que trabalham na produção de contra-regra. Depois há espetáculos menores, nós montamos, quando tem festa de São Francisco, por exemplo, no Largo da Ordem, que é uma festa tradicional em Curitiba, o nosso grupo faz o Alto de São Francisco. Temos operários, mecânicos, cobradores, motoristas de ônibus, taxistas, estudantes na sua grande maioria, bastante adolescentes, um grupo de 40 crianças, que tem alguns pais ou não que participam da peça, escriturário, de todo uma amostragem bem grande da cidade. As pessoas, quando se deslocam 5, 10 ou 15 quilômetros para vir à Pedreira e ficar aqui 1h30, 2 horas de pé, retornar mais 15 quilômetros, deveria ter um espetáculo que enchesse os olhos. Então a nossa preocupação também de cena, fazer um espetáculo grande com uma grande multidão, tem dois fatores. Primeiro, para que quem vem assistir vê um grande espetáculo, uma produção muito bonita. E segundo, pelo contexto histórico da peça, o povo foi um fator muito decisivo. O público lota a Pedreira Paulo Leminski, em Curitiba, para ver um clássico de Shakespeare. No camarim, os atores do Grupo Lanteri se preparam para a ousadia de encenar Júlio César, uma obra de Shakespeare, na Pedreira. Mas para um cenário grandioso como este, a preparação vai além dos camarins. Com a mesma disciplina de soldados romanos, muitos atores tiveram que aprender a montar a cavalo para fazer as cenas das batalhas entre os exércitos de Marco Antônio e Brutus. Estas cenas foram ainda reforçadas pela presença da polícia montada, que esta noite vai fazer o papel de soldado romano. É mais emocionante que o serviço diário da polícia. Enfim, o imperador romano Júlio César e um imenso séquito entram na Pedreira. Ou melhor, esta noite eles entram nos limites de Roma. Enquanto o imperador desfruta e abusa do poder, Brutus e Cássio planejam dar fim à tirania do soberano. Foram 3 anos de trabalho para que os difíceis diálogos da peça se tornassem acessíveis ao grande público. E foi falando um português claro que Júlio César discutiu com os traidores no Senado e, antes de morrer, repetiu a célebre frase: Até tu, Brutus, caia. Em seguida, o povo, bem ao gosto shakespeariano, ouve Brutus e condena Júlio César. Ouve Marco Antônio e aclama o imperador morto. Entram em cena os soldados em exércitos adversários, lutando pelo trono vago. Brutus e Cássio morrem. Antônio vence a batalha. E as crianças deixam no ar uma pergunta para ser respondida nos nossos dias. Quantas vezes César deverá sangrar para divertir? Quantas vezes César deverá sangrar para divertir?